Olá, eu sou o professor Jefferson, estamos aqui para mais uma aula e agora vamos falar de interpretações de gráfico, que cai demais em questões do Enem. Muitas questões do Enem se desenvolvem e se baseiam em interpretações de gráfico, já que a prova ela tem essa característica de ser longa e forçar sua leitura rápida e boa interpretação. Não é tão difícil interpretar gráficos. Para a maioria dos alunos acham até que são questões de níveis fáceis, mas a depender da interpretação e da exigência da questão, ela pode se complicar sim. Mas de fato, gráficos que se traduzem desse estilo, de colunas, gráfico de barra, gráfico de setores, a exigência é um pouco menor quando se trabalha com gráficos se relacionando a uma função mais específica, como funções quadráticas, funções exponenciais, funções logarítmicas. Então, cada tipo de função tem seus gráficos específicos e você precisa estudar toda a teoria e as aplicações das fórmulas para quando são funções desse tipo, mais específicas. Mas quando são gráficos que se assemelham com infográficos, que é dessa maneira, é mais tranquila a interpretação. A exemplo aqui, vocês se habituam a toda vez que vocês tiverem um gráfico, obviamente, ir logo à procura do título. Às vezes a questão pode dificultar, eu não coloco o título do seu gráfico, mas essas informações você pode extrair de acordo com o que for dito no gráfico. Então é tranquilo isso. Então aqui eu estou falando de valores mensais do ano de 2016 em relação à arrecadação, vamos dizer assim, de um município. Então aqui eu tenho um gráfico de arrecadação mensal de um município em questão de impostos. Observe que há uma variação aqui. E isso aí, o município ele vai analisar por que há tanta variação, quais explicações para tal mês ter tanta arrecadação e para outro não. Será que em períodos de festas as pessoas elas viajam mais e nesse município e compram menos, gastam menos dentro do próprio município e resolvem gastar em outros estados ou até em outros municípios mais próximos? A exemplo, será que em períodos de festa? Observe que aqui já seria um tipo de interpretação. No mês de junho houve uma menor arrecadação aqui em Dias d'Ávila. Um exemplo, vamos trazer isso aqui para o exemplo de Dias d'Ávila na arrecadação de impostos em 2016. Observe que no mês de junho foi a menor arrecadação. O que é que ela pode, um estudioso ou você pode interpretar em relação a isso? Pode ser várias hipóteses, você vai ter que deduzir de acordo com o enunciado da questão, do que se trata, do que é que o gráfico realmente quer analisar. Então aqui, se você fosse analisar um dos motivos pelo qual há essa menor arrecadação no mês de junho, é um tempo festivo, época de São João, provavelmente a população ela deva procurar outros municípios para se distrair, né, para se divertir, para esse entretenimento. Aí isso aqui se traduz, já pode interpretar, que o município de Dias d'Ávila não é tão atrativo em período de férias. É uma interpretação, poderia ser um tipo de interpretação. E aí por que no mês de maio a maior arrecadação? Qual o motivo que faz o mês de maio ter tanta arrecadação? Então são tipos de interpretações que pode se desenvolver. Então observe que há sempre uma variação e aí o que é que além disso aqui, essas informações vocês não vão ter, né? Provavelmente na questão. Sobre as arrecadações dos anos anteriores, 2015, 2014, 2011 e assim vai, né? 2017, 2018, 2019. E aí comparar os meses e ver se o gráfico está tendo o mesmo comportamento. Porque se tiver uma menor arrecadação, uma maior arrecadação, isso indica alguma coisa. Como nós estamos passando por um período muito difícil, todo mundo sabe disso, é óbvio. Provavelmente, com toda certeza, não vou dizer absoluta, que em números a gente não pode falar disso, mas com um grau de certeza altíssimo, a arrecadação durante os meses que estamos agora em quarentena será menor. Então, se o cara colocar um gráfico de 2020 em questão de arrecadação de impostos no município e colocar com os outros anos anteriores, com toda certeza, sem sombra de dúvida, os valores arrecadados serão maiores nos anos anteriores do que se fosse o ano de 2020. Então são interpretações, vocês têm que
viajar junto com a questão, junto com o gráfico, né? Então um gráfico como esse pode informar várias coisas, pode te pedir várias interpretações, pode te pedir a porcentagem em relação de aumento, ó, quanto foi que aumentou, em quantos por cento aumentou a arrecadação do mês de janeiro para o mês de fevereiro. Aí você vai ter que usar cálculo de porcentagem, dividir o valor em questão da diferença sobre o total referido. Então são várias situações que você pode estar utilizando em um gráfico. Cadê meu passador de slide? Outro tipo de gráfico, aquilo a gente viu que é um gráfico de coluna, que é o gráfico de linha, né? Observe que cada período aqui houve uma variação. Pode ser situado um gráfico aqui como função linear? Óbvio que não, né? Porque observe que as retas aqui são segmentos de retas, elas sempre vão mudando o direcionamento. Uma função afim não, ela é composta totalmente por uma reta sem distorções. É a definição de reta, ué. Então aqui são compostos de vários segmentos de reta. Então a gente considera aqui e classifica como um gráfico de linha. Do que está falando aqui? Aí você vai interpretar. Do que você está falando aqui? Do que você está traduzindo? O que a gente pode traduzir desse gráfico? O que a gente pode extrair, melhor dizendo, desse gráfico? Essa linha que tem umas bolinhas aqui, ela representa... Vamos primeiro analisar o estudo, né? Vamos primeiro falar do título. Disposição dos eleitores em participar, caso o voto não fosse obrigatório. Então esse gráfico aqui está traduzindo se o voto no Brasil não fosse obrigatório. Todo mundo sabe que é obrigatório. Então se não fosse, as pessoas iriam votar ou não. Então essa pesquisa foi feita entre o intervalo de 2000 a outubro de 2010. Então, foi uma análise de mais ou menos aproximadamente 10 anos. Então, comparando as intenções de voto da galera, da percepção, desde 2000 até 2010, o que é que se pode concluir? De 2000 até 2000, aqui, botar aqui, meados de 2005, quando essa pesquisa foi feita, quando a gente pode analisar no gráfico aqui, o povo era metade e metade. Metade iria votar e metade não iria votar. É isso que aproximadamente a gente pode ver aqui, ó. Aproximadamente é isso. Que metade, se o voto fosse obrigatório, metade iria votar e metade não iria. Depois disso aqui, houve uma mudança. Esse triângulozinho que está indicando aqui, que está subindo, aí tem a legenda. Ainda lembra-se que alguns gráficos obtêm a legenda para facilitar a interpretação, né? Então a legenda está dizendo aqui que essa parte que está se destacando, que está subindo, são as pessoas que iriam votar, mesmo que não fosse obrigatório. Quando chegou no ano 2010, 70% da população brasileira diria que ia votar sem ser obrigatório, sim. Agora, enfim, no nosso dia a dia não sei se é bem isso não, mas a credibilidade do gráfico você vai analisar a fonte, né? Quem foi que fez a pesquisa? Será que é manipulação? Ou será que foi feito uma pesquisa em um ambiente não apropriado? Enfim, aí há discussões, né? Mas segundo essa pesquisa aqui, Ibope, está dizendo que em 2010, 70% da população, mais de 70% da população, iria votar se não fosse obrigatório. E aí vai a jus de várias interpretações. Por que a população ela resolveu, de 2007, meados de 2005 em diante, o povo resolveu querer votar? Será que a população começou a se envolver mais com política? Interpretações, então gera várias interpretações. Logicamente, se as pessoas tomaram a decisão de votar sem ser obrigatório, as pessoas que não votariam diminui, né? Diminui, é proporcional isso aí. Então, enquanto aumenta, outro diminui. As pessoas que não votariam de jeito nenhum se não fosse obrigatório, corresponde aqui em 2010, em outubro, 24%. Então, gráficos é bastante divertido. E é simples, né? Então, posso perguntar várias coisas em relação a isso aqui. Tremendas coisas. Então, depende de cada situação. Mas a interpretação é básica. Vai no título, se tiver a legenda, observa a legenda. Tenta você mesmo traduzir o gráfico, depois você vai ler a questão. Para você, uma pré-análise do gráfico antes de resolver a questão é importantíssima, né? E vai te ajudar com certeza na hora de fazer a questão de interpretação de gráficos. Esse é o tipo de gráfico que não é comum em vestibular, posso dizer que cai só por motivo de explicações. É o tipo de gráfico que eu quis trazer.
porque a população brasileira está começando a se envolver com isso, ainda bem. Isso aqui é um gráfico específico para a área de investimentos, né? Para quem se envolve com isso sabe do que eu estou falando. Eu conheço muito bem esse gráfico? Não. Aí fala, você não é professor, como é que você não conhece? Justamente por isso. Esse gráfico aqui não é um gráfico comum para pessoas que ingressam em faculdades ou quer ser professor de matemática ou qualquer outra área. Isso aqui é um gráfico específico, é um gráfico para determinado tipo de profissão. Então, se você quiser seguir essa carreira de investidor, você vai fazer curso, vai comprar livros, enfim, você vai ter que se especializar nesse tipo de gráfico. Esse gráfico aqui informa 300 coisas. Por que eu sei isso? Porque estou me interessando por essa área, estou lendo alguns livros, fazendo alguns estudos, assistindo algumas aulas, e existem várias formas de interpretar e várias formas de se traduzir e trazer isso para uma forma específica. Então daqui, quem já é craque já consegue visualizar várias coisas. Eu ainda sou um pouco leigo na área, apenas sei conseguir traduzir o que significa essas faixas vermelhas, as brancas, as variações. Mas existem infinitas coisas, infinitas não, mas muitas coisas dá para se retirar dessa informação. Então esse aqui é um tipo de gráfico específico. Então os gráficos não só se resumem ao que você estuda na escola. Existem outros tipos de gráficos que, a depender da área que você for seguir, você vai conhecer. Okay? Isso eu quis trazer para mostrar para vocês que o gráfico não só se resume à coluna, à linha, como a gente viu, a setores e qual é outra é a barras, que são os mais comuns que vocês estudam, né? Na escola vocês estudam, mas se cai no Enem. Aí existem outros tipos de gráficos, estou trazendo um, porque vocês com certeza estão tendo contato com isso. Como os brasileiros estão se tornando mais investidores, existem muitas propagandas de investimento que mostram um pouquinho esses gráficos. Com certeza você já viu isso aí e se passou batido. Esse aqui é comum, que é gráfico de setores, é um tipo de setor diferente, né, com abertura no meio, é uma forma de anel, mas é um tipo de gráfico de setor também. Quando vocês vão na opção de gráficos no Excel, ou até mesmo no Word, a depender da atualização que você tem aí do seu Office, vocês verão esse tipo de gráfico. Existe infinitos tipos de gráfico, até um pouco parecido com esses aqui, ó. Tem um pouco parecido no Excel, um gráfico semelhante a esse. Qual é o tipo de gráfico? Esse gráfico aqui quando se relaciona às funções que vocês conhecem e estudam tanto na escola. Que é uma função aqui, para quem já está craque, é uma parábola, uma função do segundo grau. Então, pessoal, como a função mais comum significa que tem pouca coisa aqui, não. Dá para a gente extrair várias coisas daqui. É tanto que eu fiz algumas observações aqui ao lado, né? Todas as informações eu retirei só desse gráfico. E só existem essas informações? Não, existem outras informações aqui dentro. Eu só retirei o que vocês mais utilizam na hora de resolver uma questão do vestibular. Mas aí, a depender, se for um gráfico de empresa, isso aí sugere outras coisas. Isso aí também é um gráfico que pode simbolizar o trajeto de um objeto sendo lançado, a função, né? Como é que eu represento a função horária do deslocamento de um objeto que eu lançar, ou de um carro em movimento? Eu posso traduzir através desse gráfico. Tudo está em cima desse gráfico aí. Então o que é que eu posso retirar daí? Eu posso retirar minhas funções relacionadas, eu posso, a partir do domínio, eu consigo ver minha imagem, é só você relacionar, né? Lembrando que essa reta é x, a minha abscissa, então é meu domínio, e quando eu verifico o cruzamento dela, eu determino minha imagem. Então, se quer ser uma questão, qual é o f de 3 observando essa função? Você ia ver qual é o valor que corresponde a y. Então, o valor que corresponde a y é 6. Então, meu f de 3 é 6, é uma informação. O vértice, o que significa o vértice? É o ponto mais alto ou o ponto mais baixo de uma parábola, depende o sinal de A. Eu nem coloquei aqui, né? O sinal de A, o sinal do coeficiente A. Como a parábola é com cavidade para baixo, eu tenho certeza absoluta que o sinal de A é negativo. Posso acrescentar essa informação aqui, ó. O sinal de A é negativo. Pode ser menos 1, menos 2, enfim. Eu tenho certeza que é negativo, porque a característica de função quadrática do meu coeficiente A ser negativo é a concavidade para baixo. E o vértice é o ponto mais alto, se minha concavidade for para baixo, e a gente chama isso de ponto máximo, que as empresas usam muito, porque
Porque quer saber a maior produção, como é que eu consigo produzir mais, como é que eu consigo arrecadar mais, enfim. O ponto máximo tem muita utilidade. O ponto mínimo também tem, então depende de cada situação. O que mais que eu posso extrair daí? Minha função ela é crescente, observe, quando o valor de x vai crescendo até 3, minha função vai crescendo também. E aí depois, minha função ela passa a decrescer. Um exemplo disso é quando a altura, né? Você joga o objeto para cima, a sua distância para o objeto ela vai aumentando. E depois ela começa a diminuir. Um exemplo, ó, a distância, eu jogo esse apagador. Pronto. Até ela bater no teto, a distância estava aumentando. Ela bateu no teto aqui da sala e começou a cair. Obviamente o gráfico simboliza isso. Volta à altura inicial, né, zero. E é em contato com minha mão. São funções que vocês estudam dentro de física, né? Então não se envolve só matemática, elas andam juntas. Então decrescente, ó, crescente e decrescente. Como é que eu defini isso? Para x menor que 3, qualquer valor menor que 3, minha função é crescente. Para x maior que 3, minha função é decrescente. Ok? As raízes, eu consigo visualizar as raízes, são os valores em que minha parábola passa na abscissa, toca, então aqui ó, aqui tem 0,5 e 5,5. Que a gente usualmente coloca em fração, mas pode ser número de decimais também. O que mais que eu posso extrair daí? Meu domínio, então, qual é o valor de x que eu posso usar para essa função? Qualquer valor de x. Ah, que pergunta idiota, é sempre o valor de x? Óbvio que não. Tem gráficos que o valor de x ele é limitado a uma certa determinada faixa. Vou chegar no próximo gráfico e vou mostrar isso. Aqui eu também consigo visualizar minha imagem, a imagem também pode ser qualquer valor, mas observe que mesmo podendo ser qualquer valor, minha imagem não vai conseguir alcançar maior que 6, porque o ponto mais alto desse gráfico é 6. Então minha imagem, ela pode ser qualquer valor, mas nunca será maior que 6, porque não existe nenhum valor de x que eu consiga superar aqui. É isso que o gráfico está mostrando, por isso que aquele ponto a gente chama de ponto máximo. Porque o gráfico nunca vai conseguir ultrapassar esse ponto, esse tipo de gráfico. Então observe quantas informações eu consigo retirar apenas em um gráficozinho desse. Então interpretação é essencial, mas você só vai conseguir interpretar se você tiver todos os conhecimentos, todos os conceitos de o que é vértice, do que é o valor de domínio, o que é o valor da imagem, o que caracteriza uma função crescente, como é que eu diferencio uma crescente de uma decrescente, por que uma crescente ou uma decrescente, o que significa o termo raiz, o que é uma raiz de uma função. Então, tudo são conceitos. E aí, depois de você agrupar isso na sua mente, esses conceitos, aí você joga ele no gráfico e traduz, retira todas essas informações. Tranquilo? Então, nossa aula é interpretação de gráfico, não é cálculo em cima de gráfico. Claro que tem algumas questões que a gente pode fazer com os cálculos, mas minha função hoje na aula é te mostrar que gráficos é muito conceitual, mais conceito do que cálculo. Um exemplo que eu acabei de comentar é que o domínio, tanto o domínio como a imagem, elas podem ser limitadas. Sim. O gráfico ela não vai percorrer até o infinito e nem vai percorrer até o infinito. Ela poderia percorrer até o infinito? Sim, aqui também. Mas essa situação aqui, o desejo é que ela não seja infinita para as extremidades, é que ela seja limitada. Então, meu domínio também será limitado. Então, quem delimita a minha função é o domínio e a imagem. Então, meu domínio aqui, estou dizendo que meu domínio vai de 1 a 4. Então, como é que eu representaria isso? Como é que eu representaria domínio em simbologia matemática desse gráfico aí? Como é que eu representaria esse domínio? Simples, simples, simples. Você já sabe, né? Se habitua a escrever domínio de, e aí vocês colocariam colchete até 1 até 4. Fechou o colchete. Então, é limitado de 1 até 4. Quantos números existem de 1 até 4? Só 2, professor? Não. Infinitos. Lembre-se que existem números decimais aqui no meio. Existem as frações, que são números decimais. Existem as raízes quadradas e raízes cúbicas, raízes, enfim, diversas raízes. Todas as infinitas raízes, elas estão contidas aqui, que são números irracionais. Então, entre 1 e 4, a gente já falou na aula
na aula anterior de domínio, estudo de domínio, que existem infinitos valores entre 1 e 4. Para alguns alunos, falar isso é meio óbvio, né, que entre 1 e 4 é infinitos, mas em sala de aula, quando eu comento isso, às vezes buga na cabeça do menino, porque ele se habituou a achar que os números só são números naturais, né? 1, 2, 3 e 4. Ele achava que esquece do 1,3, 1,4, 1,5. Então, entre 1 e 4 é infinito. Então, existem infinitos e infinitos. Então, existe também, parece meio ambíguo isso, mas existem infinitos maiores que outros infinitos, por assim dizer, né? Então, esse aqui é um tipo de infinito que eu estou definindo. Observe que o meu domínio é igual à imagem. A minha imagem também, IM. Lá vai eu botando enumerar. Quando eu boto chaves é para enumerar. E quando eu boto colchetes é para representar um limite, né? Entre infinitos valores. Então aqui também é infinitos valores entre 1 e 4. Aí eu quis representar aqui um gráfico que domínio e imagem são iguais. Então são limitadas, elas não são infinitas. Então, acho que está bem exemplificado aí, né? Outro tipo de interpretação de gráfico, ok? E dentro de gráfico também, eu posso observar se aquele determinado gráfico representa uma função ou não. Então existem gráficos que são funções, existem gráficos que não são funções. Eu posso utilizar o plano cartesiano. Ao exemplo aqui, eu tenho essa função, que dedutivamente já é uma função afim, já sabe que é função, mas partindo do pressuposto que você não saiba que é uma função, como é que eu verifico? Você vai passar retas paralelas ao eixo das ordenadas, que é o eixo Y. Então você passar, observe que eu passei uma reta aqui, deixa eu traçar aqui, eu passei essa reta aqui, tocando na minha reta, eu passei outra reta e tocou na reta da função. Observe que essas duas retas estão paralelas a Y, ela só toca na minha função em um único ponto. Então, quando você passar uma reta na vertical e tocar em um único ponto do gráfico, então significa que é função. Observe que aqui também, eu passei uma reta paralela, tocou em um único ponto e outra reta paralela no outro quadrante, no primeiro e no segundo quadrante. Verifiquei também que só toca em um ponto, logo é função. Mas observe aqui que na letra B, eu passei aqui, uma reta paralela, ou na vertical, por assim dizer, e toca em dois pontos do gráfico, sendo que o meu gráfico é esse V deitado aqui, e ele toca em dois pontos. Isso não é função, porque essa reta vertical que eu passo aqui, ela toca em dois pontos. Quando isso acontecer, não é função. A mesma coisa aqui, eu tenho um gráfico que é uma circunferência, poderia ser tridimensional, esfera, enfim. E aí quando você passa uma reta paralela, observe que vai tocar em dois pontos, toca em dois pontos. Então você passou uma reta paralela a x e tocar em dois pontos, não é função. Não é função e não é função. Ok? Isso é interpretação. Você consegue observar um gráfico e dizer se é função ou não usando essa metodologia. Acho que ficou claro, né? Então, a aula de hoje é mais para verificar e fazer estudo e análise de interpretação de gráficos, ok? Tranquilo, né? Só exercício agora.